Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do curso A Base da Matemática. Nesta aula, nós vamos falar sobre fatoração. Conheceremos os seus tipos e veremos como fazer a fatoração. Vamos lá? Iniciaremos então falando sobre o que é fatoração. Fatorar é transformar uma soma ou diferença de dois ou mais termos como produto de dois ou mais fatores. E veremos então alguns tipos de fatoração, são estes: fatoração por evidência, fatoração por agrupamento, trinômio do quadrado perfeito e diferença entre dois quadrados. Com isso, veremos agora como fatorar em cada um desses métodos. Na fatoração por evidência, transformamos os termos da expressão em fatores. Colocamos o termo comum em evidência e vamos multiplicá-lo por um fator que corresponde à expressão anterior. Neste caso, a expressão a ao quadrado mais 2a ela é fatorada da seguinte forma. Então, o a ele vai ser o termo comum que eu vou pôr em evidência. Quem eu multiplico com um a para ele ser a ao quadrado? O próprio a. E quem eu vou multiplicar pelo a, que vai me resultar em 2a, o próprio 2. Então, esse é o resultado da fatoração. Vamos ver um pouco mais no exemplo. Temos a expressão 4x ao quadrado mais 2x. Primeiro, veremos qual é o termo que se repete, o termo que está em comum na expressão. No caso, é o x. Então, o termo comum é o x, ele que vai ser o termo em que vamos pôr em evidência. Agora, para terminar a fatoração, vamos ver quais são os fatores que eu vou multiplicar por x que vai me resultar este número inicial da expressão. Que eu multiplico pelo x, que vai me trazer o 4x ao quadrado, é o 4x. E quem eu vou multiplicar pelo x, que vai me trazer o 2x, é o 2. Então, este é o resultado da nossa fatoração. X, que multiplica 4x mais 2. Agora, vamos falar sobre a fatoração por agrupamento. Nesta fatoração, usaremos o método de fatoração por evidência, porém agrupando os termos semelhantes. Veremos mais um pouco sobre ele no exemplo a seguir. Na expressão 2yx menos x menos 6y mais 3, vamos fazer o seguinte: pegar o primeiro termo e fazer a fatoração por evidência. Temos, então, o termo comum, o x, que vai multiplicar pelo 2y menos 1. E vamos repetir esse processo no outro termo. Vamos fatorar o 6y mais 3 com o menos 3 em evidência, que vai multiplicar por 2y menos 1. Agora, vamos fazer a separação, né? Vamos agrupar os termos semelhantes. O x menos 3 e o 2y menos 1. Este é o resultado da nossa fatoração por agrupamento. O trinômio do quadrado perfeito ele é igual ao quadrado da soma ou diferença de dois termos. Para encontrar os fatores, devemos realizar o seguinte processo. Devemos encontrar um quadrado perfeito no primeiro e no último termo da expressão, extraindo a raiz quadrada. Neste exemplo, então, faremos a raiz quadrada do x ao quadrado e do último termo, que é o 9. Com isso, devemos verificar se 2 vezes o x vezes o 3 resulta no termo central. Se o resultado for positivo, isso significa que esse trinômio quadrado é perfeito. E o resultado das raízes que nós encontramos são os fatores que vão representar a fatoração desta expressão. No caso, x mais 3 ao quadrado. Agora falaremos sobre a diferença entre dois quadrados. A diferença de dois termos ao quadrado perfeitos é igual ao produto da soma pela diferença. Veremos o que nos determina essa expressão a seguir. Para encontrar os fatores da expressão x ao quadrado menos 4, extraímos as raízes quadradas de cada termo e faremos o produto da soma pela diferença. Neste caso, a raiz do x ao quadrado é o x e a raiz do 4 é o 2. Estes são os termos que vão compor a minha fatoração. E aí, como eu tenho o x e o 2, agora eu vou fazer o produto da soma e da diferença com o x e o 2. Este é o resultado da nossa fatoração. E agora vamos pôr em prática o que estudamos fazendo o exercício. Temos então a mais 1 multiplicado por
ao quadrado menos a mais 1. Vamos fazer a distributiva e enxaremos essa expressão. Vemos alguns termos que já podemos eliminar, repetiremos os seguintes, e aqui vemos que temos mais uns termos que podemos eliminar. Com isso, encontramos o resultado, a ao cubo mais 1. Ax mais bx mais AY mais BY. A fatoração parece ser a fatoração por agrupamento, pois vemos umas semelhanças aí, não é mesmo? Vemos o x como termo comum entre A e B e o y entre termo comum entre A e B também. Vamos então colocar esses termos em evidência e podemos ter a seguinte expressão. Com isso, vemos aqui que podemos agrupar essa nova expressão. Com isso, achamos o resultado, não é? X mais Y mais A mais B. E é isso! Encerramos a nossa aula de fatoração. Vemos hoje os conceitos, alguns tipos, como fazer as fatorações e fazemos alguns exercícios. Por enquanto é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!